Posso finalizar com 2 casos? Deve. Joana d'Arc e Galileu. Ah, legal. É, Joana d'Arc é legal. são 2 casos clássicos, né? Aham. Então eles querem dizer que a Joana d'Arc ela foi condenada pela Inquisição. Ela não foi julgada pela Inquisição. Foi um processo feito à revelia da igreja, né? O grande, o grande traidor desse processo foi o bispo Cochon, de Bivou. Ele era aliado dos ingleses. Perfeito. Eu não vou entrar no contexto, porque havia uma guerra entre franceses e ingleses. Por revelação divina, a Joana d'Arc ela fez o Carlos VII, Delfim, ser coroado rei da França, né? Que de fato ele era o herdeiro do trono. E também, expulsando os ingleses, Deus livrou a França do protestantismo, né? Porque 200 anos depois eles ficariam anglicanos. Ah, sim. Salvou a França. Sim. Antecipou a salvação. Então, todo o processo foi tramado. Por quê? Eles queriam condenar a Joana d'Arc como bruxa, porque como Carlos VII teve contato com Joana d'Arc, ele perderia o trono. Opa, ele obteve o trono com o auxílio de uma bruxa, uma feiticeira. Então era tudo político. Certo. Era um processo político. Ela queria ser julgada pela Inquisição, porque ela seria cuidada por mulheres. Mulher era cuidada por mulher na Inquisição. Entendi. E não era por homens. Então ela foi mantida presa em Rouen, numa torre, e 3 ingleses homens ficavam dentro da cela dela. Ela várias vezes tentaram violentá-la. Ela não foi violentada porque ela estava de calça. Se não fosse as calças, ela seria violentada. Roupa masculina, né? Para se preservar. Entendi. Mas várias vezes eles tentaram violentar a Joana d'Arc. E ela pedia para ser julgada pela Inquisição. Então foi toda uma trama à revelia da Santa Sé. Entendeu? Por isso que depois todo o processo foi revisto e ela foi canonizada. Entendeu? Então a Inquisição, a Joana d'Arc, ela não foi condenada pela Inquisição. Entendi. Foi como eu disse, um abuso, né? Sei, lógico. Se instrumentalizou ali. Ela nem era fiel da diocese do bispo Cochon. Ela não era de Bivou. E ele não era delegado não foi delegado pela Santa Sé. Por Roma, para atuar como inquisidor. Foi tudo manipulado, tudo acobertado. Entendeu? Uau. Ele queria condená-la para favorecer os ingleses. Ele era mais fiel à Inglaterra do que à igreja. É porque você está falando do aproveitamento político que os caras faziam, obviamente, né? Todo bom político faz isso. Exatamente. E o caso Galileu. Né? Então, o caso Galileu é colocado para mostrar como a igreja é contra a ciência. Até hoje. Né? Até hoje. Né? Galileu é um grande matemático, né? Mas bebeu da gnose. Da gnose hermética, de Hermes Trismegisto, né? Então, a igreja nunca foi contra os debates. A igreja sempre favoreceu a ciência. Quem fundou as faculdades? A igreja. Como que a igreja favorece a ignorância? Ela fundou as faculdades. Ela sempre favoreceu a ciência. Nós temos padres que foram grandes cientistas. Nicolau Steno, pai da geologia, sacerdote. Né? Atanásios, pai da egiptologia, padre. Entendeu? Pai da teoria atômica, Rogério Boscovich, padre. Pai da genética, Mendel. Pai da futura teoria do Big Bang, Lemaitre. E no século XIX, os jesuítas tinham mais de 73 observatórios astronômicos. Ela sempre favoreceu a ciência. A igreja sempre promoveu os debates. São Tomás fez mais de 536 debates na universidade. Sim. Entendeu? Em Paris. Então, assim, a igreja nunca foi contra a ignorância. Sempre favoreceu o saber. Entendeu? Então, assim, o problema de Galileu não foi o heliocentrismo em si mesmo. Antes dele, 200 anos antes de Galileu, um bispo defendeu o heliocentrismo. Sabe o heliocentrismo, né? Então, o arcebispo Nicolau de Oresme, arcebispo de Lisieux, ele defendeu o heliocentrismo. Foi condenado. O inquisidor, o inquisidor do Galileu, Roberto Bellarmino, era favorável ao heliocentrismo como hipótese astronômica. O problema não era. Agora, por que Galileu defendia que o Sol era o centro? Era por questão científica ou era por questão esotérica? Aí é a questão. Entendeu? Quando o Giordano Bruno, um herege panteísta, né, contra a igreja, quando ele recebeu a notícia do heliocentrismo de Copérnico, ele disse, quando tomei ciência, ele vai dizer, eu recebo essa informação, né, do heliocentrismo de Copérnico com grande entusiasmo, não pela importância científica, mas pelo fundo esotérico. Entendi. Olha que interessante, vai ficar mais claro agora. Quando o Galileu, ele obtém uma pedra com os alquímicos de Bolonha, é uma pedra que brilha no escuro, é sulfato de bário. Né? Qual que foi a explicação do Galileu para essa luz na pedra? Não foi científica. O que ele disse? É um espírito divino que habita e fecunda todas as substâncias, o qual, partindo do Sol, viaja velozmente pelo mundo. Por que o Sol era o centro para ele? Porque era um espírito divino. A luz é um espírito divino. Então não tinha um fundo científico, tinha um fundo esotérico. O que a igreja condenou? Não foi o heliocentrismo.
foi o esoteísmo de Galileu. Mas não foi por isso que ele foi condenado. O Papa da época, o Papa Urbano VIII, o Barberini, era amigo de Galileu. Ele não foi morto pela Inquisição, ele foi condenado à prisão domiciliar. E a igreja podia castigar Galileu? Podia. Ele não é filho da igreja? Você pode castigar seus filhos? Claro que sim, pode. claro, Então, pode. os filhos da igreja estão sob a jurisdição da igreja. Aham. Ele era, entendeu? Então, Galileu não foi condenado. Ele morreu na casa dele sem bolha nenhuma. Entendeu? Ele foi condenado porque ele escreveu o Saggiatore, no qual ele negava a presença real. Aí saiu do campo da ciência e entrou no dogma. Aí é da alçada da igreja. Entendi. Entrou na fé. Aham. Ele dizia que não podia haver acidente sem substância. Ora, no milagre da Eucaristia, os acidentes permanecem. Uhum. Cor de pão, cheiro de pão, sabor de pão. Ora, se o acidente é pão, a substância é pão. Ele atentava contra o dogma da Eucaristia. Contra o dogma da presença real. Aí, então, ele foi julgado pela Inquisição. Mas não foi condenado. Ele morreu na casa dele, protegido pelo Papa.